Tá, e hoje, na nossa mentoria gratuita de hoje, nós iremos falar sobre como Deus te levanta para curar aquilo que quase te matou. Quase. Porque, na verdade, o Senhor está te levantando para curar justamente na área que você foi ferida, na área que você achou que iria morrer, que não iria suportar. E hoje Deus está te mostrando que, na verdade, você pode curar outras mulheres, você pode curar outras pessoas na área que você foi ferida. A dor não foi o fim. Aquilo que quase te matou foi exatamente o que Deus decidiu usar para te levantar. A tua ferida vai se transformar em cura. Essa é a nossa mensagem de hoje. Porque quantas mulheres eu recebo inconformadas com a dor, tristes, angustiadas com a dor. E hoje eu quero trazer para você uma perspectiva diferente, a perspectiva do céu. Que a dor não é o fim. Aquilo que quase te matou foi exatamente o que Deus decidiu usar para te levantar, para que você levantasse outras mulheres hoje. A tua ferida vai se transformar em cura, mas você precisa querer viver isso. Qual é a sua perspectiva diante da dor? É apenas de reclamar, de chorar, de não aceitar? Ou é de eu estou aprendendo algo com isso e eu vou ensinar muito mais através dessa dor? E essa ferida, né? Essa angústia, essa dor, esse momento, esse sofrimento ou aquele trauma não vai me matar, mas isso vai ser transformação e cura para mim e para aqueles que ouvirão meu testemunho. Essa deve ser a nossa perspectiva diante da dor. Essa deve ser a nossa perspectiva diante do sofrimento. Nós precisamos entender que Deus não vai tirar o sofrimento. O Senhor, ele não trabalha dessa forma. Ele não nos tira do sofrimento. Ele nos ensina através do sofrimento. Amanda, quer dizer que Deus não vai tirar o meu sofrimento? Muitas das vezes não, porque ele disse: no mundo tereis aflições e tribulações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, o próprio Pai, ele tirou o sofrimento do filho lá na cruz? Quando ele disse Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? O Pai tirou o sofrimento? Não, muito pelo contrário. Foi através daquele sofrimento que nós recebemos a vitória de Jesus sobre a cruz, a vitória de Jesus sobre o pecado, a vitória de Jesus sobre o inferno. Então, nós precisamos entender que muitas das vezes Deus não vai tirar o sofrimento, Ele vai nos ensinar com o sofrimento. Mas eu também quero te dizer que nenhum sofrimento ele dura para sempre. Principalmente quando está no projeto de Deus, nos ensinar através do sofrimento. O sofrimento de Jesus não durou para sempre. Então, logo, o nosso sofrimento também não dura para sempre. Mas entenda, enquanto você não aprender com a dor, com o sofrimento, o Senhor ele não vai te permitir passar. Por quê? É como uma fase, é como um processo. Deus ele não quebra princípios para honrar ninguém. Se ele for te honrar, se ele for te curar, ele vai fazer isso por meio dos seus princípios, que são inegociáveis. Então, Deus ele também não vai pular nenhum processo na sua vida porque você hoje é uma mulher mimada e quer que Deus faça do jeito que você quer, porque na sua ideia o melhor é aquilo que você acredita. E não é dessa forma. Enquanto você tiver com essa perspectiva, você não enxerga cura, você não vê cura, você só vai ver dor. Dor, murmuração. E você só vai ver o sofrimento, porque a sua perspectiva está naquilo. Agora, se você começa a enxergar a mão de Deus em meio ao teu sofrimento, em meio à tua dor, em meio a todo o processo de dificuldade que você está passando, e você diz, eu estou aprendendo, ou eu vou ensinar o que eu aprendi para outras mulheres, aí sim você está na perspectiva correta. Você diz, eu não sei porque eu passei ou porque eu estou passando isso. Mas eu sei que ele vai me curar e eu vou trazer cura para outras mulheres. Essa é a perspectiva do céu. Quantas mulheres hoje não são amarguradas, incrédulas,
angustiadas, desanimadas. Por quê? Porque elas não têm a perspectiva do céu. Entenda uma coisa, enquanto você não estiver alinhada com a perspectiva do céu, Deus não te levanta para curar e nem cura as suas feridas. Você só vai ser curada por ele para curar outras mulheres quando você entender que a dor não é o fim. Quando você entender que aquilo que quase te matou foi exatamente o que Deus decidiu usar para te levantar. A tua ferida, ela vai se transformar em cura se a sua perspectiva estiver alinhada com o céu. Se você tiver discernimento e você tiver direcionamento de Deus. O problema é que nós nos camuflamos de religiosidade e achamos que estamos no centro da vontade de Deus. E aí a gente diz, não, eu estou orando, eu estou pedindo, o Senhor está falando comigo, Ele está aqui e eu sei que Ele vai fazer. Calma, você está orando, mas você está pedindo para aprender com isso? Ou você só está orando para que Deus passe, para que Deus resolva, sem que você tenha conhecimento nenhum do porquê Ele te permitiu passar por tal dor ou sofrimento? Então, enquanto você não tiver essa visão do céu, você não avança, você não pula de fase, porque entenda, Deus ele é muito organizado e ele trabalha conforme o nosso conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que a Bíblia também revela? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então tem muita coisa que você passou na sua vida que você já sofreu, porque o que estava faltando na verdade era conhecimento. Quantas mulheres estão numa perspectiva errada, num direcionamento errado, mesmo indo à igreja, mesmo ouvindo pregações, mesmo acompanhando mulheres de Deus, e elas permanecem numa direção e uma rota errada. Por quê? Justamente porque elas não entendem aquilo que elas estão vivendo, elas não pedem a Deus conhecimento, elas não pedem a Deus ali uma direção estratégica. Então, isso é muito importante. Antes de tudo, peça a Deus conhecimento. Antes de pedir vitória, antes de pedir carro, antes de pedir solução, antes de pedir bênçãos, peça a Deus conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém rouba de você. E às vezes algumas pessoas se perguntam o que é que as mulheres do Instituto Levantando Mulheres fazem. Elas aprendem e elas começam a viver através do conhecimento. Então, tem pessoas que começaram aqui, né, entram na live e tudo mais, porque elas acham que vão receber uma palavra profética. Ah, eu vou receber minha vitória. Ah, eu vou ser abençoada. Deus vai falar comigo nessa live. Deus está falando, olha, busca conhecimento. Busca a minha palavra, porque é o meu conhecimento que liberta. E você está sofrendo, perecendo, porque lhe falta conhecimento. E conhecimento é diferente de revelação. Conhecimento é diferente de profecia. Conhecimento é diferente de experiências em cultos. Conhecimento é diferente de experiências com alguém em uma live. Conhecimento é algo que vem do céu e que ninguém rouba de você. E que no momento de luta, no momento de dor, a palavra que está em você, por meio do conhecimento, vai te lembrar e dizer, olha, essa é a estratégia correta. Você quer ser curada? Então permanece no processo, confiando de que Deus está te ensinando algo através dessa dor e que você vai curar outras mulheres por meio do seu sofrimento. Mas o que nós queremos? A gente só quer a bênção, a gente só quer a vitória, a gente só quer a profecia, porque é muito mais fácil, a gente só quer a revelação, a gente só quer a visão pronta. Mas aqui no Instituto Levantando Mulheres, nós levantamos mulheres por meio do conhecimento. Vocês estão aqui para estarem alicerçadas em um alicerce que é infalível, que é a palavra de Deus. E eu quero dizer a você, sabe qual é o meu segredo de permanecer de pé e de nunca ter olhado para trás e dizer eu vou deixar Cristo, eu vou deixar a igreja? Nunca pensei sobre isso. E eu vou dizer a você por quê? Porque eu estou firmada sobre uma rocha. Uma rocha que é inabalável. E eu sei que ele firmou os meus passos sobre essa rocha. E como diz na sua palavra, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, porque estão vendo que eu estou firmada sobre uma rocha. E quem é essa rocha? Jesus.
E quem é Jesus? O verbo que se fez carne, que habitou e habita entre nós, é a própria palavra revelada. Então você quer? Você quer usar a sua dor para ser um testemunho de cura? Você quer ser uma mulher curada que cura outras mulheres? É por meio do conhecimento. É através do conhecimento bíblico da palavra que você vai chegar nessa realização, nessa plenitude de cura e de entender que nenhuma dor ou sofrimento vai te matar enquanto Deus não realizar aquilo que Ele quiser na tua vida. Então, minha irmã, se Deus tem uma palavra sobre você, se Ele tem uma promessa sobre a sua vida, dizendo, vou eu te usar, vou eu te levantar para ser um instrumento de cura para outras mulheres, para de murmurar sobre a sua dor hoje, sobre o trauma, sobre a dificuldade que você está passando. E começa a dizer, Senhor, eu preciso anotar no meu caderno tudo que o Senhor está me ensinando. Eu preciso anotar tudo que o Senhor está me ensinando por meio dessa dor. Eu preciso aprender, Pai, tudo que o Senhor está me ensinando nesse processo de dor, porque isso é para meu crescimento e para curar outras mulheres. Minha irmã, esse é o segredo. Esse é o segredo. Você quer se levantar, quer curar pessoas, quer ser uma mulher que Deus usa, começa a te enxergar como instrumento de Deus, que está sendo moldada, que está sendo aperfeiçoada por Ele através da dor para gerar cura em outras mulheres. Amanda, mas por que a dor ela faz isso? Por que a dor ela tem esse poder de nos aperfeiçoar? E por que Deus, sendo um pai tão bom e perfeito, ele usa justamente a dor para nos moldar? Porque ele não nega a si mesmo. E na sua palavra está escrito que ele nos prova justamente na fornalha da sua aflição. Ele nos prova justamente na fornalha da aflição. Assim como ele purificou a prata, ele diz lá, através do profeta Isaías, ele diz, eu purifico vocês por meio da fornalha da minha aflição. A dor é um processo de trazer cura para nós. A dor, ela tem justamente esse propósito. Quando ele vai dizer, também na sua palavra, que nós somos também moldados como o vaso na mão do oleiro. Vocês sabem que o barro, ele também passa pelo processo do fogo. Que o barro, ele também passa pelo processo de ser amassado, para que depois ele seja moldado. Então, se tem algo doendo na sua vida, se tem algo que você não está entendendo, que você está sofrendo, eu preciso te dizer, talvez é Deus te amassando. Talvez é Deus te moldando. Talvez é Deus tratando com você. Outra coisa, o carvão para ser ali tratado, lapidado e se tornar um diamante, ele também passa pelo processo de dor. Ele também passa pelo processo. A uva, para ser transformada em vinho, para chegar ao processo de vinho, o que ela passa? Ela passa justamente pelo processo de ser pisada. A uva é pisada no lagar. O azeite, isso não estava no script, tá? Deus está falando com alguém aqui. Seja as alunas que estão aqui no Zoom, seja alguém que está entrando aqui na live. Deus está falando com alguém aqui, porque não estava. Ou seja, as mulheres que estão aqui acompanhando o slide pelo Instituto Levantando Mulheres, não tem nada sobre isso aqui, mas Deus está falando. E se tem uma coisa que eu estou sempre pronta, é estar disponível a ser boca de Deus. E quando eu digo boca de Deus, é para entregar a palavra dele mesmo. Todos os anos que eu tenho de cristianismo, de caminhada na minha vida, talvez se você se perguntar o que eu mais fiz foi conhecer a palavra, ler a palavra. Se hoje eu estou aqui e se eu tenho toda essa bagagem bíblica, é porque em vez de eu perder tempo com outras coisas, eu gastei o meu tempo, que na verdade não foi gasto, foi aproveitado mergulhando na palavra, lendo a Bíblia toda, pegando todos os momentos que eu tinha para ler a Bíblia, porque eu entendia que se eu quisesse permanecer firme, eu teria que ler a palavra, eu teria que conhecer a palavra. Então, voltando para o processo do azeite, o que
A azeitona, ela é amassada, ela é espremida para que venha ter o azeite. Então, entenda, todas as vezes que nós passamos por um momento de dor, de sofrimento, é porque algo bom vai ser extraído de nós. Na verdade, o nosso melhor vai ser extraído naquela dor. Amanda, isso não aconteceu comigo ainda, porque você não tem essa perspectiva. Se você não tem essa perspectiva diante da situação de dificuldade, de dor ou de sofrimento, você vai ser uma pessoa amargurada que só vai murmurar e chorar. Infelizmente, essa é a realidade. Mas se você muda a sua perspectiva, começa a olhar para o céu e receber a visão que vem do céu por meio da Bíblia, você vai entender que nesse momento de dor ou de sofrimento, vai ser extraído algo muito melhor de você, porque é isso que Deus faz. Então, você já pensou em olhar para a sua história de forma diferente? Você já pensou? Eu sempre convido as mulheres a terem uma perspectiva diferente sobre cada situação da sua vida. Você já pensou que a sua dor, ela pode virar ministério? Que a sua dor pode virar o seu ministério? Você já pensou sobre isso? Você já pensou que as grandes mulheres que Deus está levantando nesse tempo, e homens também, eles têm uma história, eles têm um testemunho, e muitas das vezes é de dor, é de escassez. Sim, Amanda, eu já percebi. Então, minha irmã, como é que você quer chegar nos holofotes, no palco, na plateia, sem ter história nenhuma? Sem ter bagagem nenhuma? Você vai ensinar o quê? Você vai ter o quê para passar para as pessoas se você não sabe o que é passar por um momento de dor, de escassez? Você não sabe o que é uma dor, uma dificuldade. Você não sabe o que é precisar de algo e não ter. Você não sabe o que é sentir algo ali te machucando, te remoendo por dentro e você não ter solução. Se você não sabe sobre nada disso, me desculpa, você não tem nada para ensinar. Essa é a verdade. Então, por isso que Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. É por isso que Deus usa o sofrimento para extrair o melhor de nós. Então, que o seu caráter seja revelado por meio da sua dor. Não deixe que o seu pior, a sua pior versão, venha a ser demonstrada por meio da sua dor, da sua dificuldade. Só vem murmuração, só vem falta de fé, só vem desânimo, só vem incredulidade, só vem angústia, só vem julgamento, só vem impaciência, insatisfação. Para com isso. Começa a colocar para fora aquilo que tem de bom dentro de você. Que o seu momento de dor venha extrair o seu melhor, venha ser extraído de você a fé, a perseverança. As pessoas olham para você e dizem, olha, eu não sei como você aguentou passar por isso. E você diz, realmente foi difícil, mas foi a mão de Deus. Ele que me curou, ele que me sustentou, ele que me trouxe até aqui. Então, agora eu quero lhe dizer que você também pode vencer o que você está passando. Você também pode vencer. Então, você já pensou que você pode ser a primeira da sua casa a curar outras mulheres? Você já pensou que você pode ser a primeira em algo que Deus está te chamando para fazer ou para viver? Aí eu fiz a carninha e já come, né? Eu peço que as irmãs desliguem aqui no Zoom o áudio, por favor. Obrigada, meninas. Vamos lá. Você pode ser a primeira da sua casa a curar outras mulheres. Amanda, não entendi. A sua dor pode ser seu testemunho de cura, de curar outras mulheres. Mas você precisa estar alinhada com o céu, você precisa ter essa perspectiva. E por que não ser a primeira que Deus está usando e levantando para curar outras mulheres? Porque todo mundo, quando olha para um momento de dor, de sofrimento, diz, ai, tadinha. Como diz, né, aqui na nossa região, no Nordeste, a bichinha. Aquela sensação de pena, né? De, coitadinha. E aí tem mulheres que elas usam isso para se vitimizar. Não! Para com isso! Usa isso como uma forma de ser um ministério que Deus está te usando para curar outras mulheres. E de não, a bichinha não, coitadinha não. Eu sou alguém que Deus está me levantando. E isso aqui ele está me usando. E ele vai me usar para curar outras mulheres. Essa dor não é para me matar, não. É para trazer cura para outras mulheres.
É para trazer restauração para outras mulheres. É para que eu mostre para elas que a gente suporta, que a gente aguenta, que a gente vai vencer, que nós podemos conseguir sim. Então, seja a primeira na sua casa, no ambiente onde você está, em trazer cura para outras mulheres com uma dor e que todo mundo olhou para você e disse: olha, aquilo vai matar ela não vai aguentar essa dor, ela não vai aguentar passar por isso. E aí você se levanta e mostra que isso pode trazer cura para outras mulheres. Isso pode trazer cura para outras vidas. Essa é a perspectiva do céu. Essa é a perspectiva de Deus por meio do sofrimento. É que traga cura. Porque por meio do sofrimento de Jesus lá na cruz, trouxe cura, salvação, libertação, restauração. A comunhão foi novamente restabelecida, porque nós estávamos afastados de Deus, destituídos da sua glória, mas o Pai nos trouxe de volta por meio do sofrimento do seu filho. Então a dor, ela traz reconciliação. A dor traz salvação, a dor traz libertação. A dor por si só, não. É o seu posicionamento diante da dor, é a sua obediência diante da dor. É justamente isso que traz o propósito, que traz a cura, que traz o ministério. É o seu posicionamento. Foi o posicionamento de Jesus ali na cruz que nos deu a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E hoje nós somos salvos por meio da graça, não por meio das nossas obras, mas por meio da graça, por meio de Jesus Cristo. E foi sim, porque ele suportou a dor, ele suportou o processo e a sua dor nos trouxe cura. Gênesis 50, versículo 20, vai dizer que vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E aqui a gente vê que José vai falar sobre isso. José vai falar sobre o seu sofrimento, aquilo que ele passou, e aí ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha só, qual era a perspectiva de José? Eu precisei passar por isso para que a vida de muitas pessoas fosse preservada. E Deus está dizendo para você nessa manhã: você precisou passar por aquilo, ou você está passando por isso hoje, para que a vida de muitas mulheres sejam curadas. Então, nós vemos mais uma vez a Bíblia revelando o poder da dor quando a perspectiva está alinhada com a vontade de Deus. Isaías 61, versículo 3 vai dizer: e por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então Deus estava dizendo aqui: olha, eu vou pegar vocês e vou tirar o luto e colocar aqui coroa, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Deus tem o poder. Deus, ele tem o poder quando chega o momento certo de tirar a dor, de passar o sofrimento, assim como ele fez com Jó. Ele tem todo o poder de fazer isso. Se ele ainda não fez, é porque Deus está te ensinando alguma coisa. É porque talvez isso faz parte do teu testemunho e da história do teu ministério. Então, para de olhar para a dor, para o sofrimento ou para a história que você teve, que você passou, que você viveu, apenas com raiva, apenas com ira, com angústia. Libera perdão. Começa a entender que você passou por algo, não porque apenas Deus queria que você passasse, ou queria te castigar ou te penalizar. Não, foi para que eu aprendesse, foi para que eu crescesse. Ou por mais que o inimigo de alguma forma tentou te matar, tentou te ferir, ele não conseguiu, porque Deus é maior para dar livramento. E olha o que aconteceu, você está aqui, você está de pé. Então agora a tua história vai curar alguém. 2 Coríntios 1, versículo 4 vai dizer: e ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulação. Tá vendo, minha irmã? Tá vendo o que a falta de conhecimento faz? Olha só. E ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Então a gente vai ter tribulação.
Para que o quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus, olha só, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos o quê? Consolar o que estão passando por tribulações. Pronto, acabou. Você queria receber de Deus uma resposta? Você queria entender como é que Deus vai usar a tua dor para curar alguém? Aqui, ó. Base bíblica, 2 Coríntios 1,4. Ele nos consola na nossa tribulação, para que com a consolação que nós recebemos dele, venhamos consolar o que estão passando por tribulação. Pronto, acabou. É simples. Se você ler a Bíblia, você vai ter entendimento. Se você ler a Bíblia, você vai ter noção daquilo que você está passando e você vai ter a perspectiva do céu. Quantas mulheres perecem porque lhe falta o conhecimento? Tem mulheres que eu recebo e eu trago um conhecimento como esse porque elas têm dificuldades de lidar com a dor. E eu digo, você sabia disso? Ela, não. Nunca ninguém te ensinou isso? Não. Então, minhas irmãs, o Instituto Levantando Mulheres, ele tem muitas coisas, graças a Deus. Nós agora estamos com formação de pregadoras, formação de líderes destravadas. Nós estamos também formando mentoras, nós estamos formando terapeutas cristãs. Nós estamos cuidando do emocional das mulheres. Mas o que mais fazemos aqui é liberar conhecimento. É liberar ensinamento bíblico. E eu disse para elas, porque eu não estou levantando uma geração de mulheres com a mente oca. Eu não estou levantando uma geração de mulheres sem conhecimentos e perdidas na Bíblia. Eu estou levantando uma geração de mulheres que são pregadoras, uma geração de mulheres que são líderes, uma geração de mulheres que são mentoras e terapeutas, mas tudo isso por meio da palavra de Deus. Então, é simples, esse é o meu objetivo, essa é a minha perspectiva. Eu não estou preocupada com quantidade, com quantas mulheres me acompanham, com quantas mulheres querem estar comigo. De uma coisa eu sei, as que estão crescendo em graça e em conhecimento. E para a glória de Deus, nós estamos crescendo todos os dias, nós estamos recebendo alunas no nosso instituto. E isso é porque o conhecimento está sendo espalhado. E as mulheres que entram, elas estão trazendo outras, porque o conhecimento liberta. E quando nós recebemos essa verdade, nós queremos que outras mulheres também recebam. E agora a gente vai falar de mulheres da Bíblia que foram levantadas pela dor. Olha só. Mulheres da Bíblia que foram levantadas pela dor. A gente acha que vamos ser levantadas quando Deus nos der uma vitória, quando Deus nos honrar diante da nossa cidade, diante do inimigo. Aquela perspectiva de crente mimado, né? Aquela perspectiva de crente imaturo, de menino na fé, como disse o apóstolo Paulo. Pois é, deixa eu te dizer uma verdade bíblica, não. Deus muitas das vezes nos levanta no meio da dor. Muitas das vezes Deus vai nos levantar para curar pessoas, para trazer vida a outras pessoas por meio da dor. Não é por meio do palco, dos holofotes, não. Porque existem milhares de pessoas que estão passando pelo que você está passando ou pelo que você passou. E elas querem ouvir de mim, que nunca passei por nada, ou de você, que tem propriedade no assunto, que viveu, superou, não morreu e ainda se levantou. Me diga uma coisa. De quem que elas vão querer ouvir ou receber algo? Com quem que elas terão conexão? Com quem passou algo parecido com o que elas passaram. Por isso que hoje eu destravo mulheres na comunicação e na voz, porque eu já fui alguém tímida, insegura, com dor. Eu já fui alguém traumatizada, eu já fui alguém que não acreditava no meu potencial. Se eu estou aqui hoje foi porque também teve mulheres que me levantaram. Quando eu disse, eu quero abrir um instituto. Eu quero abrir uma escola de ensino cristão. Eu tive alguém que me deu todo o suporte, disse, vai porque você tem capacidade. Eu falei, vou daqui a um tempo, vou daqui a não sei quantos anos. Ela falou, não, você vai agora. Eu tive alguém que me levantou, eu tive alguém que acreditou em mim. Quando eu disse, Deus colocou no meu coração o desejo de formar terapeutas. Daqui a 6 meses, 1 ano, eu vou fazer isso. Deus também levantou outra mulher e disse, não, Amanda, você vai agora. Você vai agora. Quando foi no outro dia que eu acordei, eu recebo mensagem no celular de várias mulheres perguntando se eu estava formando terapeutas. Mulheres procurando uma formação terapêutica. E eu falei, é agora. Deus tem pressa. Mas eu tive alguém que me levantasse. Eu tive alguém que também acreditou em mim. O que eu quero dizer com isso? É que Deus vai levantar mulheres que acreditam em você e no seu potencial para que você também levante no meio da dor e cure outras pessoas. Aí você diz, Amanda, então eu não encontrei ninguém que acredite em mim ou que me levante. Eu estou aqui.
Eu estou aqui. Eu acredito em você. Eu acredito na sua história. Eu acredito na sua capacidade, no seu potencial. Se você ainda não se sente capaz, vem comigo, porque eu te ajudo. Pronto. Vamos lá? Vamos falar da mulher sunamita, 2 Reis, capítulo 4. Ela perdeu o filho, mas não desistiu. Sua fé e insistência em buscar o profeta resultaram na ressurreição. A mulher sunamita, ela perde o seu filho. O menino está ali morto, acabou. E em vez dela só chorar diante do corpo, diante da dor, diante ali da sua perda, o que ela faz? Ela vai procurar quem tem resposta. Ela vai procurar quem tem direcionamento. Ela vai procurar quem tem propriedade de ajudar no assunto. Ela vai procurar quem tem uma direção que é do céu. Sabe qual é o seu erro? É continuar na ignorância e não procurar quem sabe. E não procurar quem tem direcionamento. E não procurar quem tem resposta. Aí você fica perdida, ignorante e sem direção. Mas isso é um lugar que Deus não te chamou para estar. Por que eu ainda estou? Porque você não se posiciona, porque você não se levanta, não reage e avança. Outra mulher, a mulher do fluxo de sangue. O que essa mulher fez? 12 anos de hemorragia, 12 anos de sofrimento. Ela já tinha perdido tudo, já tinha gastado tudo quanto ela tinha com os médicos. Marcos 5 vai narrar a história dela de forma bem detalhada. Inclusive, eu tenho toda essa história decorada de tantas as vezes que eu preguei para trazer cura, para trazer restauração e para levantar outras mulheres. Então, o que eu quero te dizer com isso? É que essa mulher, ela se levantou no meio da dor. Deus levantou ela no meio da dor. Quem é a mulher do fluxo de sangue? Me diz o nome dela, ninguém sabe, mas todo mundo sabe que ela tinha um fluxo de sangue, que ela foi curada. Me diga uma coisa, o que a gente aprende? A gente aprende com a dor dela. A história da mulher do fluxo de sangue é justamente sobre 12 anos de dor e sobre a cura que ela recebeu ao se levantar, se posicionar e ir até os pés de Jesus. Qual é a história dessa mulher, gente? Só é dor. A gente só conhece a história dela porque ela passou por essa dor. A gente só conhece a história dela porque ela teve um fluxo de sangue. Porque ela tinha ali uma enfermidade. Então, olha, ai, Amanda, mas eu não quero ser conhecida dessa forma. E se Deus quiser que você seja conhecida assim? Pela mulher que passou por tal coisa. Pela mulher que foi curada. Pela mulher que Deus levantou no momento de escassez, de dor e de sofrimento. É com Deus, minha irmã. É com Deus. E tem gente que diz assim, vai reclamar com Deus. Não vai. Tu não tá nem doida. Você não vai reclamar nada com Deus, não. Você vai dizer, eu aceito o Senhor. Eis-me aqui. Faz como o Senhor fez com Isaías. Coloca logo fogo na minha boca, para que eu não peque mais contra ti, para que eu não murmure mais, para que eu não pergunte nada, para que eu não reclame de nada, e que eu só aceite que a dor traz cura para mim e para outras mulheres. 12 anos de sofrimento, de exclusão e de vergonha. Bastou um toque em Jesus para ela ser curada e restaurada. Porque ela sabia que ainda tinha esperança e que a esperança dela estava em Jesus. Nós precisamos ter essa perspectiva. Tem esperança para você. Tem esperança para sua casa, tem esperança para o teu futuro, tem esperança para a tua chamada. E talvez aquilo que você tanto reclama é o que Deus está te ensinando, só que você não aprende nada, porque você não vê. Porque você não vê a perspectiva do céu, porque lhe falta conhecimento e direcionamento. Serva anônima de Naamã. Eu amo trazer mulheres que muitas pessoas não pregam, não falam, porque se a gente for falar aqui de outras mulheres, são bastante conhecidas, então eu procuro trazer mulheres anônimas na Bíblia, mulheres que muitas das vezes não têm nome, mas têm história, entendeu? Porque não adianta ter nome e não ter história, eu já disse a vocês, vocês querem ser respeitadas, vocês querem ser mulheres de influência, mulheres que passam conhecimento e que liberam cura, você vai ter que ter história, e quem tem história também tem dor. Quem tem história também teve sofrimento, também teve medos, também teve traumas, mas o que fez com tudo isso? Transformou em testemunho de cura. Então, minha irmã, se Deus está te dando uma história, é porque Ele quer te usar. E essa menina aqui, que era a serva anônima de Naamã, mesmo como escrava, sua dor não a impediu de indicar o caminho da cura. Ela recebe isso aqui. Isso é muito lindo. Amanda, como assim?
A menina estava lá como escrava. A menina lá estava como empregada, como serva. A menina estava lá sem família. A menina estava lá para ser apenas empregada. Era serva. Então ela estava no momento de quê? De dor, de escassez, de trauma, de medo, de insegurança. Mas isso impediu ela indicar o caminho da cura? Não. Não impediu, muito pelo contrário. Ela falou do profeta. Ela falou da cura para o seu Senhor. Ela falou da cura para Naamã. Ela ensinou onde tinha cura, onde tinha direcionamento, onde tinha conhecimento, onde tinha resposta do céu. Então, o que é que Deus está te dizendo nessa manhã? Não é porque você está passando por uma dor que você não vai indicar o caminho da cura, que você não vai falar de quem cura, de quem sara, de quem restaura, porque o instrumento de milagre vai ser você. O instrumento de milagre vai ser você. Mas eu estou sofrendo. Mas Deus está te dizendo, faz com essa menina aqui, ó. Fala de quem cura, fala de quem liberta. Fala de quem tem o poder para restaurar. Ah, mas ele não está fazendo isso comigo. Mas pode fazer na vida do outro, como ele fez com Naamã. A menina continuou lá sendo serva de Naamã, mas ele foi curado da lepra. Outra pessoa, Ruth. No livro de Ruth, vamos ver a história que ela perdeu tudo, marido, sogro, cunhado, mas ela permaneceu fiel e se tornou parte da linhagem de Jesus. Vocês percebem que o nosso posicionamento diante da dor muda o nosso futuro? O nosso posicionamento diante da dor muda o nosso futuro. O nosso posicionamento diante da dor muda e transforma vidas. O nosso posicionamento diante da dor faz com que venhamos ter uma história de cura e restauração. Olha só para a história de Ruth, perdeu tudo. Ela perdeu o marido, perdeu o sogro, o cunhado, mas ela permaneceu fiel e se tornou parte da linhagem de Jesus. Uma mulher moabita. Uma mulher que não era de Israel, uma mulher que chegou lá humildemente e foi para o campo de Boaz apenas pegar ali as espigas que sobravam, que caíam, que os servos estavam ali colhendo, juntando, e a que sobrava era para as pessoas pobres de Israel, que não podiam se sustentar, que não podiam se manter. E ela, como uma viúva, ela como alguém que não tinha ninguém para sustentar, naquele contexto cultural de escassez, de privação, o que Ruth faz? Ela sai de casa, ela não se tranca no quarto e fica depressiva porque perdeu um marido, não. Ela sai daquele quarto e ela vai para o campo, ela vai trabalhar, ela vai colher, ela vai ali buscar sustento para ela e para a sua sogra. Ela olha para a sua sogra e vê que ela estava amargurada. Ela fica no mesmo ambiente de amargura da sogra? Não. Ela sai de dentro de casa e ela vai para o campo. Deus está dizendo, sai desse quarto. Sai de dentro dessa casa. Sai dessa perspectiva de ansiedade, de depressão, de dor, de síndrome do pânico. Deus está liberando isso sobre alguém aqui agora. Sai desse lugar e vai para o campo. Vai, porque eu tenho algo para você colher. Sai daí agora em nome de Jesus. Deus tem um ministério para a tua vida. Deus quer, através da tua dor, trazer um testemunho de cura. Mas é preciso que você faça aqui como Ruth. Saia. Saia desse ambiente de escassez, de sofrimento, de murmuração, de dor. Se levanta, minha irmã, recebe essa palavra e avança. E você diz, mas eu vou sair para onde, Amanda? Sai para onde o Senhor te direcionar. Olha alguém na rua e diz, olha, Jesus cura e liberta. Jesus, ele tem o poder de mudar a sua vida. Ai, Amanda, mas eu não tenho púlpito para pregar. Ai, mas na minha igreja ninguém me vê. Ah, mas eu não tenho uma rede de mulheres como você tem. Não importa, não interessa. Deixa Deus te usar no ambiente onde você está. Para de pensar que você precisa de um microfone ou de um púlpito para falar daquilo que Deus tem colocado e derramado sobre a sua vida. Eu tenho aqui alunas que elas são... Tem uma aqui que é de Portugal e ela me falou que lá é limitado a questão de pregar o evangelho. Vocês não podem sair entregando folheto e algo do tipo. E ela me falou, Amanda, sabe o que a gente faz? Sabe qual é o meu projeto? Eu faço um piquenique em um lugar ali em Portugal. E através daquele piquenique, através ali daquele momento, inclusive ela está aqui no Zoom, é nossa aluna. E ela disse, através daquele momento, a gente começa a evangelizar e a gente começa a falar de Jesus. E eu fiquei impactada com o projeto dessa mulher. E eu fiquei impactada com a visão dela.
E grata a Deus por ela ser minha aluna e estar aprendendo comigo como eu aprendi com ela. Porque quantas das vezes nós temos liberdade religiosa aqui no Brasil e a gente não se levanta para falar de quem cura, para falar de quem liberta, para falar de quem restaura. E ela compartilhava comigo que nesse mesmo lugar, naquele mesmo lugar, se não me foge a memória, existia ali muitas mortes ali, né, essa questão espiritual, e muitas pessoas ali morriam, e ela disse que depois desses projetos, depois daquilo que Deus começou a levantar ela para realizar, e ali outras pessoas também, acabou, nunca mais se ouviu nenhuma história de morte. Por quê? Porque quando você chega falando do dono da vida, ele chega com vida, e o espírito de morte vai embora, espírito de depressão, de suicídio, de síndrome do pânico, não importa o que seja, não importa qual seja a hóstia espiritual, não importa como o reino espiritual ele se manifesta, se você tem a presença de Deus e você crê que carrega essa presença, o diabo ele tem que bater em retirada, porque ele treme e estremece com o nome de Jesus, porque é o nome que tem todo o poder. Mais uma vez estou dizendo, a gente estava aqui em Ruth e Deus já começou a liberar essa palavra. É porque tem alguém aqui que precisa receber isso. As mulheres precisam entender que Deus está levantando elas com poder e autoridade. Para de temer o inferno, para de temer o diabo, para de achar que tudo é espiritual, porque é uma seta do inimigo, porque é o inimigo isso. Para, faz como Jó, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não dava palco para o diabo, ele não via o diabo na sua vida, porque quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Se você está passando por algo, pergunta a Deus o que é, pergunta a Deus para quê, mas não aceita, não dá legalidade do inimigo entrar na tua vida. Para de mistificar toda a tua realidade e começa a ver de acordo com o céu. A gente acha que é espiritual quando a gente vê o diabo em tudo. Não, a gente é espiritual quando a gente conhece tudo por meio da palavra de Deus. Quando a gente diz, olha, na Bíblia está assim. Então, essa situação aqui é alguma coisa que Deus está me mostrando por meio da palavra. Ah, mas tem profetisa, tem pregador, tem missionária tal, tem não sei quem que fala isso na internet. Não interessa quem fala, quem está ensinando. Fica com a Bíblia. A Bíblia vai dizer no Salmo 91, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Mulher de Deus, abre teus olhos espirituais e fecha os olhos da religiosidade e começa a ver o que Deus tem para você em nome de Jesus. Vamos lá. Eu tenho aqui algumas frases de mulheres que também são teólogas, que também falam sobre a dor. A dor, ela não destrói. Acho que é Turman vai falar sobre isso. A dor não destrói a alma. A alma que confia em Deus, ela a transforma. É isso. A dor, ela não tem o poder de destruir a tua alma, mas ela tem o poder de transformar a sua alma. Kathleen vai falar, ela é a mulher que carrega a exclusão, mas não desiste de tocar a esperança. Seja alguém que tem uma história, minha história, eu sempre fui excluída, sempre fui rejeitada. Carrega a esperança. Carrega a esperança e a fé, a convicção de que você é conhecida, acolhida e escolhida por Jesus. Deus não desperdiça dor. O céu investe nos nossos traumas para gerar ministérios com autoridade e compaixão. Você não precisa estar perfeita para começar. Deus te levanta no lugar onde você sangrou. O teu método nasce da tua dor. Aquilo que quase te matou, hoje te levanta para curar. Deus transforma a dor em testemunho e o testemunho em cura para outras. Eu quero dizer para você que sim, você não precisa ser perfeita para começar. Se Deus te entregou um ministério, se Deus te entregou uma obra, se Deus te entregou um sonho, começa, porque perfeita ninguém vai estar. Então começa, amiga, não espera a perfeição não. Se eu fosse esperar a perfeição, eu nunca tinha começado nada. Por isso que eu comecei, e quem vai aperfeiçoando é Ele. Outra coisa, Deus te levanta no lugar onde você sangrou. É no seu estado de dor, de sofrimento que Ele vai te levantar. Ali onde você estava sangrando, ferida, Ele tem cura, Ele tem azeite, Ele tem vinho. Assim como o bom samaritano fez com aquele homem ferido, que Ele levantou, que Ele cuidou. E sabe qual vai ser o teu método? Nasce da tua dor. O meu método é o MADME.
é método de ação de desbloqueio emocional e mental. Hoje eu desbloqueio mentes que estão ali travadas emocionalmente por causa do medo, por causa da dor. E deixa eu te dizer, sabe de onde surgiu esse método? Da minha própria dor, dos meus bloqueios, das minhas inseguranças, do meu medo. Quando eu entendi que por meio da palavra e por meio da neurociência eu podia reprogramar o meu cérebro e fazer isso com outras pessoas, Deus foi lá e me deu o método. Então, minha irmã, para de ver só sofrimento e começa a ver esperança, cura, testemunho e livramento. É isso que Deus está te chamando para fazer. Eu podia ficar calada e nunca passar isso para ninguém, mas eu trago aqui porque eu quero que você também seja levantada por Ele. E eu quero te dizer que aquilo que quase te matou, hoje te levanta para curar. E que Deus transforma a sua dor em testemunho. E o testemunho em cura para outras mulheres. Eu quero liberar aqui um exercício e que as mulheres do Instituto vão receber o material, que é um exercício tanto terapêutico como também profético, onde você vai pegar um momento da sua vida em que você achou que tudo havia acabado. E aí você vai refletir de olhos fechados e você vai se perguntar: o que me ensinou nesse processo? O que nasceu em mim depois da dor? E aí você vai completar essa frase dizendo: hoje eu entendo que Deus me levantou para... Deus te levantou para quê? Para ser pregadora, para ser líder, para ser mentora, para ser uma terapeuta. Deus te levantou para quê? Para ser alguém que cura outras mulheres. Você vai dizer aquilo que Deus te levantou. E aí você começa a ministrar sobre a sua vida cura, restauração, libertação. Você começa a ministrar sobre a sua vida cura, sobre os seus medos, sobre as suas dores e diz: Deus está me levantando para curar. E agora eu quero te dizer algo sobre uma ativação profética que eu preparei para vocês. E eu quero dizer que você é a primeira da sua geração. Você é a primeira a se levantar, a primeira a curar. A tua dor será testemunho. A tua cicatriz será método. Você será conhecida não pela ferida, mas pela cura que ela liberou. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, que vocês que estão me acompanhando aqui no Instagram, que chegou o tempo. O tempo de transformar teu testemunho em missão. De ser resposta para outras mulheres. De se capacitar para curar, liderar e ensinar. E se você quiser, se você sente de Deus esse chamado, junta-se ao Instituto Levantando Mulheres. Participa da nossa formação terapeuta cristã integrativa, que inclusive nós estamos com apenas até hoje, em pré-lançamento, recebendo as alunas com bônus VIP e oferta especial no valor da formação. Que você venha receber no seu ministério o método de caminhar juntas com aquilo que Deus te levantou, com propósito, com clareza. Se você se sente sozinha, perdida, não sabe por onde começar ou o que fazer, vem, porque nós temos uma palavra de direcionamento. E essa palavra, ela não vem de nós ou do homem, ela vem de Deus, ela vem da palavra de Deus. Que Deus abençoe. E essa foi a nossa mentoria. Apenas algo que é o pontapé inicial para que você comece a transformar a sua dor em testemunho de cura. Peço que as mulheres aqui do Instituto fiquem só um pouquinho, que eu vou me despedir de vocês, só encerrar aqui a nossa live. Um abraço a todas as mulheres que nos acompanham aqui no Instagram. A live vai ficar, sim, gravada por algumas horas e depois só fica disponível para as alunas do Instituto Levantando Mulheres. Que Deus abençoe e qualquer dúvida, me chama no direct. Será um prazer atender vocês. Pronto, minhas irmãs, como é que vocês estão? Glória a Deus. Amém, irmã Vanessa, irmã Dione está por aqui, irmã Maria.
Vanessa falou: Deus me levantou, Deus me revelou que a minha cura vai vir pelo caminho. Mas fico confusa, pois ainda não consegui enxergar que caminho é esse. Então a gente vai orar, Vanessa, vá pedindo direcionamento a Deus. Se você ainda não recebeu de Deus uma resposta, um alinhamento, você vai orando e diga: Senhor, qual é o caminho? Ou então peça sensibilidade espiritual para enxergar o caminho. Às vezes ele já está nos mostrando e a gente ainda não enxergou. Isso acontece muito também. Por isso